Bom, pessoal, a gente agora vai trabalhar a Era Vargas, tá? Que foi um período muito importante e marcante para a história do Brasil, tá? Principalmente na parte política. A gente havia trabalhado nos conteúdos antigos, a Primeira República, né? A gente também trabalhou a crise de 1929, e isso tudo vai estar relacionado com o início da Era Vargas. Era Vargas foi um período, né, que se compreendeu de 1930 até 1945, ou seja, Vargas governou o Brasil 15 anos consecutivos, tá? Daí falar o nome, né, desse período de Era Vargas. Apesar que depois o Vargas vai voltar de novo a ser presidente do Brasil, né, lá em 1951, através do voto direto, e ele vai ficar até 1954, quando ele comete suicídio, né, dando um tiro no seu próprio coração, mas isso aí é outro conteúdo que a gente vai trabalhar lá no período da redemocratização brasileira. Então, a Era Vargas, a gente consegue dividir ela em três partes. 1930 até 1934, governo provisório. 1934 até 1937 governo constitucional, e de 1937 até 1945 Estado Novo, tá? Então eu vou estar fazendo 4 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo eu vou falar como se deu o início da Era Vargas, né? A famosa Revolução de 30. E os outros vídeos eu vou estar falando dessas três partes que compreende a Era Vargas. Então a Revolução de 30 ela foi marcada por um golpe feito pela Aliança Liberal, né? Ou seja, a Paraíba, o Rio Grande do Sul, né? E Minas Gerais desfecharam um golpe, né? Com o apoio dos tenentes, né? Dos militares, e depuseram na época, lá em 1930, o então presidente da época, o Washington Luiz, né? E acabou dando fim à Primeira República ou República Velha, tá? Mas por que desse golpe? Então a gente tem que entender, eu não vou aprofundar tanto, porque na Primeira República, quando eu trabalhei a Primeira República, eu deixei claro vários acontecimentos desse período. E a gente vai notar que no final da Primeira República, né, no final da década de 20, né, para ser mais específico, no ano de 1929, a gente vai notar que os Estados Unidos eles vão afundar numa crise econômica, né? A crise de 1929, talvez uma das maiores crises que o capitalismo sofreu, e essa crise dos Estados Unidos vai afetar todos os países, ou a maioria dos países capitalistas do globo, inclusive o Brasil. Mas por que vai afetar? Por que essa crise de 29 transforma na Grande Depressão? Então foi o que eu expliquei para vocês quando a gente também trabalhou a crise de 29, que esses países eram dependentes da economia dos Estados Unidos, ou vendiam algo para os Estados Unidos ou necessitava comprar algo dos Estados Unidos. No caso do Brasil, o Brasil vendia mais da metade da sua produção de café para os Estados Unidos. E nessa época, na Primeira República, né, na década de 20 aqui no Brasil, o café era o carro forte do Brasil. Óbvio que o Brasil tinha outras formas de economia, como o leite, a borracha, o algodão, mas o café era o alicerce econômico do Brasil nessa época. Então, o Brasil produzia muito café e exportava muito café, principalmente para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entram numa grande crise econômica, os Estados Unidos não conseguem comprar mais o café brasileiro. O café brasileiro começa a ficar estocado, e é onde o Brasil também sente e muito essa crise econômica lá dos Estados Unidos, né, e acaba afetando todas as esferas ou os principais estados brasileiros na época. E vale lembrar que naquela época o Brasil tinha uma famosa política café com leite, ou seja, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro faziam um revezamento na presidência do Brasil, tá? Lembrando que o São Paulo era o líder na produção de café e Minas Gerais vinha em segundo lugar, tá? Mas Minas Gerais também tinha uma produção muito forte de leite. Então acabava que
o nome dessa oligarquia política, dessa aliança feita entre São Paulo e Minas Gerais, recebeu o nome de café com leite, né? Então, uma hora um presidente de São Paulo, um candidato a presidente de São Paulo era indicado, os mineiros apoiavam. Outra hora, os mineiros indicavam um candidato para a presidência e os paulistas apoiavam. Então, assim, devido ao jogo político, às fraudes eleitorais, sempre a gente vai notar que São Paulo e Minas Gerais conseguia eleger um presidente, tá? Até pela força econômica que esses dois estados tinham. Então, quando vem a crise de 1929, esses dois estados vão sentir muito. E o São Paulo, né, Partido Republicano Paulista, acaba quebrando essa política café com leite, essa oligarquia. Ou seja, o Washington Luiz, né, o atual presidente da época, e o Partido Paulista deveria indicar um candidato de Minas Gerais, que seria o Antônio Carlos. Só que acaba que o Washington Luiz quebra essa política café com leite, até por falta de confiança, né, de insegurança que o Partido Paulista estava tendo devido à crise econômica que afetou muito o estado de São Paulo. Eles acabam indicando para presidente, a candidata para presidente, o paulista Júlio Prestes. Tá? Era uma tentativa de São Paulo de continuar à frente da presidência do Brasil e ainda ter uma hegemonia política, tá? Uma vez que a hegemonia econômica, devido à crise econômica, estava muito instável. Acaba que os mineiros se sentem revoltados com isso, né? E o Partido Mineiro, né, o Antônio Carlos liderou isso. Eles vão se aliar ao Rio Grande do Sul, tá? E a Paraíba, que também eram dois estados que estavam insatisfeitos com essa oligarquia política, esse revezamento político, né? Essa política do café com leite, e eles vão formar a Aliança Liberal e vão lançar o nome de Getúlio Vargas para o para ser candidato à presidência representando a Aliança Liberal. Acaba que, diante de várias fraudes, Júlio Prestes ganha as eleições, só que ele não assume. Por que, que ele não assume? Óbvio que a Aliança Liberal vai pressionar muito o Júlio Prestes, né? Vai dizer que foi fraude, que ele não podia assumir, mas vai acontecer um evento em 1930 que vai ser um divisor de águas para que a Aliança Liberal ganhasse o apoio dos tenentes, né? E desfechasse um golpe e depusesse o Washington Luiz, que vai ser a morte de João Pessoa. João Pessoa era o vice-candidato à presidência da chapa de Getúlio Vargas. É claro que a morte dele foi uma morte muito estranha, né? E acaba que a Aliança Liberal vai culpar a morte dele, dizendo que foram os inimigos políticos lá de São Paulo que mandou matar João Pessoa. Acaba que os tenentes e a Aliança Liberal ganham força em cima disso e eles no final de 1930 desfecham um golpe, depõem Washington Luiz. Ele e Júlio Prestes acabam fugindo às pressas do Brasil e é onde Getúlio Vargas assume o governo do Brasil em 1930 na condição de chefe provisório, de presidente provisório, é onde a gente tem início da era Vargas, né, e do período que ficou conhecido como governo provisório.